mês. E a vocês que cederão, né, gentilmente os ouvidos, as vibrações e o coração para que possamos fazer junto o estudo da noite de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Teca, trabalhadora da casa, e é um prazer muito grande estar aqui para aprender, né? O que ficou para a gente falar hoje foi sobre a reencarnação. E aí a gente tem como referência lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, e o Livro dos Espíritos. São várias questões no Livro dos Espíritos, né, que a gente vai tratar sobre esse assunto. Quando a gente busca a referência sobre reencarnação no Livro dos Espíritos, temos lá mais de 90 pontos de observação, né? E quando a gente se depara com esse tema, reencarnar, não é? Será que todos nós vamos reencarnar? Será que todos nós, independente da religião que abracemos, da seita, do compromisso, vamos reencarnar? Vamos reencarnar pela misericórdia? Vamos reencarnar por qual motivo? Reencarnar tão somente é a volta, não é, ao corpo físico. O espírito precisa do corpo para o progresso, e estamos aí, então, rumo ao progresso espiritual. Qual seria a necessidade da reencarnação? Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos, que a reencarnação vem como forma de proposta para o progresso espiritual. E o progresso espiritual, ele não se dá longe da vivência corpórea, não é? É claro que chegará um dia, sim, a reencarnação, né? O encarnar, né? O reencarnar. Ele tem começo? Sim. Ele tem fim? Sim, também. Depende única e exclusivamente de nós outros, não é? E é preciso que a gente saiba que não é castigo, né? Alguns vão dizer que é castigo. E me faço valer da memória que nos idos anos de 93, 94, quando residimos em Poços de Caldas, no sul de Minas, frequentávamos a Casa Espírita, Centro Espírita União Fraternal, e tínhamos lá um trabalho na periferia da cidade, onde distribuímos uma vez por mês uma sopa. Arrecadávamos os alimentos e no sábado anterior a essa distribuição, nos uníamos, né, numa das casas espíritas, e lá fazíamos o que a gente chamava de pica-pica, que era picar os legumes e preparar para a sopa, né? Geralmente era no domingo. Então, a gente fazia isso no sábado. E nas conversas, né, que surgiam sobre a doutrina, uma das colegas disse assim, sabidamente: olha, eu acredito na comunicação dos espíritos, eu acredito na vida após a morte, mas esse negócio de ter que voltar, de ter que reencarnar, olha, isso daí é muito penoso. Mas, na verdade, se nós formos pensar assim, estamos esquecendo de pensar que é preciso que a gente progrida, né? Semelhante a um aluno que começa a ser alfabetizado, ele consegue ser alfabetizado num ano só de escola. Há uma sucessiva classes escolares para que a gente consiga galgar o progresso intelectual. Já o progresso moral, da mesma forma, né? Faça necessário que a gente reencarne, que a gente volte ao corpo físico para reparar. Então, não é castigo, né? É um ato de misericórdia, porque Deus, quando nos colocou aqui, na condição, como nos fala a escala espírita, questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Se somos criados simples e ignorantes, somos propensos para o progresso. E esse progresso há de vir a custos de sacrifício, de vivência, de descoberta de potenciais. Temos aí, por exemplo, uma mãe que tenha gêmeos. São filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por que uns nutrem propensão ao bem e outros não nutrem propensão ao bem? Porque o cérebro, né, o nosso cérebro, ele não é um compartimento vago, vazio. O cérebro não é uma folha em branco.
Porque o nosso registro reencarnatório fica onde? No perispírito. E é no perispírito que estão todas as nossas tendências, as nossas virtudes, os nossos erros e acertos, as nossas bagagens. E isso não nos é de causar estranheza, dada a questão da imortalidade, que nós estamos todos os dias observando isso. Quantas crianças em tenra idade já começam a se manifestar aptos a instrumentos que não tiveram acesso aos seus pais, por exemplo? Não é? Quantas crianças que já têm propensão a matemática ou outras atividades, sendo que na família ninguém tinha. Não é? Isso é o quê? É prova de que nós, espíritos imortais que somos, vamos reencarnar quantas vezes forem necessários ao nosso progresso. Semelhante a uma escada, vamos galgando degrau por degrau. Às vezes a gente se cansa e para um pouco, sim, é bem verdade, né? Mas na condição da misericórdia divina, nós temos que a propensão para o bem. Ah, mas o mal me visita, né? Eu me deixo abater, todos nós erramos, né? E não tem ninguém melhor nem pior do que o outro no processo da reencarnação, no processo evolutivo da criatura. E como ele é um mecanismo de misericórdia, o processo reencarnatório, ele também é um mecanismo de progresso moral e intelectual. Muitas vezes a criatura, semelhante a um pássaro, ela vai conseguir as asas do progresso, do conhecimento e a asa moral também. Às vezes não, às vezes a gente fica meio capenga mesmo, porque a matéria nos seduz, né? O brilho material muitas vezes encanta determinadas pessoas. E a nossa proposta educativa, rediviva do Evangelho do Cristo é justamente o quê? Para que possamos buscar o nosso progresso moral. Nosso progresso intelectual é importante também, mas nos adverte Jesus que amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E esse amor pressupõe lidar com habilidades das quais muitas vezes temos muita dificuldade, né? Há ainda as teorias que nos permeiam, que muitas vezes temos que discutir na condição de espíritas ou de mensageiros do Cristo ou do bem, qual o nome queira dar, né? É importante que a gente saiba que os vícios são sedutores e as virtudes são laborosas, elas requerem labor, requerem trabalho, requerem terapia, requerem a condição de propensão para o bem. Ninguém consegue fazer um processo evolutivo sem fazer a lide do amor, sem fazer a lide do amor fraterno, sem se dar conta de que essa misericórdia que nos alcança, para que possamos reencarnar, não é castigo, é condição de lidar com as nossas habilidades. E é tão interessante isso, que se a gente prestasse mais atenção em nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente fica prestando mais atenção nos outros, porque olhar o outro é mais gostoso, né? Do que olhar para a gente. Nós somos exímios em apontar os defeitos alheios e esquecemos dos nossos, né? Quando nós temos lá, quando Sócrates resolve questionar, né, a questão da vida em si, da existência, querendo respostas de conteúdo fora da matéria, ele vai até o oráculo de Delfos, né? E o oráculo de Delfos era o quê? Era uma médium, né? É até engraçado que tem uma comparação que o Divaldo faz nos estudos dele, né? O oráculo de Delfos era magrinha, pequenininha, e quando a gente tem os estudos da iniciação espírita, a gente tem os primeiros médiums, né? Audientes, falantes e tudo, elas são meio gordinhas, né? Então, o Divaldo faz uma comparação, uma analogia. Aí, quando ele chega querendo a resposta, achando que o oráculo de Delfos há de responder, vamos ter isso lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, antes da fala de Santo Agostinho, ele se depara com a escrita que está em latim, conheça-te a ti mesmo. Então, a resposta não estava dentro do oráculo, mas a resposta estava dentro dele.
E a partir daí, ele começa, então, a teoria da maiêutica, que é a teoria das ideias, da transformação, e nenhuma transformação vai ocorrer de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Né? As mazelas que guardamos, elas não são externas a nós, são anteriores a nós. E para que a gente busque um respaldo no Evangelho, é belíssimo o capítulo 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava inaugurando a teoria reencarnacionista? Não. Jesus, então, no diálogo com Nicodemos, né, e sabendo que Nicodemos era uma pessoa iniciada, porque as falas de Nicodemos, o diálogo de Nicodemos com as pessoas, a insistência de Nicodemos de conversar com Jesus, Jesus afirma categoricamente a Nicodemos o quê? É necessário nascer de novo. Se eu estou nascendo de novo, é porque eu já nasci uma primeira vez. Aí Nicodemos questiona Jesus. Mas, Senhor, como é que um homem velho vai voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus adverte a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E na lição do Evangelho, nós temos aí a referência à água. Então, a carne é carne por si mesma. Se eu desencarnar amanhã, esse corpinho lindo vai servir de nutriente aos vermes da terra. Agora, o meu ser espiritual regressará ao plano maior, com toda a bagagem que eu adquiri nessa encarnação, com todas as dinâmicas que eu não dei conta de absorver, com todas as questões que eu deixei para lá. E essa água que se refere ao Evangelho, né, é a água do renascimento. Se formos olhar o nosso corpo, nós somos mais água do que nós podemos imaginar. O nosso globo terrestre é mais água do que terra. E essa água aí, ela tem um simbolismo do colo, do útero materno, do líquido amniótico. Né? Ah, mas será que teve mesmo, Teca, assim, preparo para a gente reencarnar? Né? Eu costumo brincar com isso, né? Que eu falo que é reencadernar, né? Às vezes a gente quer ser na próxima encarnação, assim, uma brochura, né? Um gibizinho e tal. Aí a gente vem que nem aquele livro Lumiar, né? 700 páginas. A gente vem reencarnando de acordo com o nosso progresso, né? Quando estamos propensos para reencarnar, não é por acaso que nós viemos. Há toda uma programação espiritual. E é tão interessante isso que eu estava estudando e me peguei pensando várias coisas. Me peguei pensando assim, como que fica a questão da mulher quando ela sofre um estupro e ela engravida nesse estupro? Houve aí um planejamento espiritual? Me questionei, onde está a misericórdia divina que deixou essa mulher ser abusada? Mas nós não sabemos o antepassado desses dois elementos, nem do terceiro que está prestes a reencarnar, não é? Sabemos, assim, que há uma escolha detalhada de qual será o óvulo, qual será o espermatozoide, qual será a condição da junção desses dois elementos biológicos que vão dar formação ao corpo, aonde será abrigado o espírito. E aí, pensando nisso, quando estamos lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, lidando com a reencarnação de Sigismundo, temos lá o Adelino, a Raquel e o Sigismundo. Adelino e Raquel são marido e mulher. Numa outra encarnação, não estou dando uma de spoiler, não, mas depois alguém pode ler o livro, que é muito bom. O Sigismundo, ele mata o Adelino, né? Ele comete um homicídio matando o Adelino. E o Adelino, sendo levado ao plano espiritual, porque já estava no processo da programação de que Sigismundo iria reencarnar, Raquel aceita de pronto, porque é conduzida por sua mãe, que é recepcionada pela sua mãe no plano espiritual, enquanto Adelino fica resistente, fala da mulher que estava se sentindo abafado, angustiado, até que depois de muito trabalho do plano espiritual, né,
há ali a possibilidade. E André Luiz relata, através da mediunidade do nosso querido Chico, né? Como que foi esse óvulo, como que foi o espermatozoide, a carga, não só a carga genética, mas a carga vibracional do óvulo e do espermatozoide. Pensa na dinâmica do plano espiritual para ter cuidado e tamanho zelo com isso. Outra obra de grandiosidade e valia para nós outros, Memórias de um Suicida. Quando Camilo está prestes ao processo reencarnatório, nos capítulos finais da obra, ele menciona que a espiritualidade, no caso dos suicidas, faz uma espécie de arquétipo, um tipo de molde, em que vai moldando aonde haverá possivelmente as lesões corpóreas e perispirituais registradas decorrentes do suicídio. Pensas que por acaso é um trabalho do nada? Ai, eu liguei para ali vai reencarnar, ali você vai reencarnar, tudo bem? Tudo bem, pode ser amanhã. Não é assim que funciona. Né? Há toda uma dinâmica espiritual. Se há essa dinâmica no plano maior, é para quê? É para que a gente obtenha sucesso. É para que a gente logre êxito nas coisas que a gente vai fazer. E quando Jesus adverte que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, Jesus nos adverte que são simbologias diferentes. Eu preciso desse corpo para caminhar, para me nutrir, para me expressar? Preciso. Mas se houver de mim alguma uma limitação, fosse eu cadeirante, mas teria a comunicabilidade do mesmo jeito. Fosse eu deficiente auditivo ou visual, deixaria de cumprir a minha tarefa? De forma alguma, né? Realmente, ó, o processo reencarnatório é maravilhoso. E aí me recordo agora de uma obra muito linda, que é o Ícaro Redimido, onde temos lá a história de Santos Dumont. E Santos, no Ícaro Redimido, eu não me recordo o espírito nem o autor. Ele faz menção a por que algumas mulheres sentem-se mal durante o processo gestacional. Pensa, é a energia da mãe com a energia do espírito reencarnante. Algumas vezes há uma sintonia entre eles, sim, muito raro às vezes. Muitas vezes há uma relação de conflito, porque nós não sabemos quem é esse que está voltando. A gente fica doido para saber, né? Fica doidinho querendo saber. Será que ele é reencarnação de fulano, de Beltrano? Não tem nada disso. Ele é, como diria a Rose, nossa querida psicóloga, né? Ele é quem ele tem que ser, né? E aí eu fico pensando nas várias possibilidades, né? O coração começa a bater quando a gente tem 20 dias de gestação. Aí, quando a gente olha lá na Argentina, país próximo a nós, pode cometer aborto, tudo bem? É um ato de extrema covardia, não é? A luta que é para aquela pessoa reencarnar assim, a dinâmica, né? É um processo assim muito maior do que nós podemos supor, não é? E quando a gente pensa nisso, né, que houve a escolha correta de que o óvulo certo, com o espermatozoide certo, no dia certo, na hora certa, algumas pessoas demoram tanto tempo, né? Algumas mulheres têm amigas que demoraram 10 anos para engravidar, adotaram, e quando adotaram, passado 4 meses de adoção, começaram a sentir os sintomas de gravidez. Não é? Por que se deu dessa forma? Não vamos saber. Não é? E quando vamos lá, voltando à questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele chega para o oráculo e o oráculo oferece para ele o conhecimento, conheça-te a ti mesmo, buscando aí a razão do processo reencarnatório, que é o conhecimento, que é o progresso, que é lidar com as nossas imperfeições, com os nossos limites,
mas também lidar com as nossas potencialidades, com as nossas habilidades, com as coisas das quais somente nós somos capazes de fazer. Não desmerecendo nenhum dos homens, né, aqui presentes, mas tem lugar mais acolhedor que um colo materno? Ainda não conheço. Não é? E por que se faz, então, essa ligação tão intensa, né? Desde a barriga, estamos lá conectados à mãe, conectados ao universo feminino, e vamos progredindo em relação a isso, né? Quando Jesus chama Nicodemos a refletir, e Nicodemos interroga e fala, Senhor, me explica mais. Ele fala, mas eu estou te mostrando as coisas materiais e você não está compreendendo. Quiçá você vai conseguir compreender as coisas do plano espiritual. É preciso que a gente veja que nós somos semelhantes ao vaso de barro que nos fala Jeremias, né? Que Deus é o oleiro e nós somos o barro que vai se transformar em vaso. Quantas vezes será necessário eu servir água nesse meu pote? A gente sabe disso? A gente sabe quantas vezes será necessário? Existe todo um contexto tão impressionante isso, que se a gente se desse conta, pensa, eu vou reencarnar. Eu sou filho do meu pai com a minha mãe. Os meus pais são evangélicos, por qual razão? Há uma razão aí. Aí eu vou conviver na escola com determinadas pessoas, vou escolher uma profissão, vou trabalhar em determinado local de trabalho com determinadas pessoas. Ah, isso é um acaso. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, é uma programação espiritual. Até a casa espírita que a gente encontra, quando a gente encontra, por que a gente encontrou naquele momento, tudo isso faz parte do processo reencarnatório. Então, reencarnação é uma dinâmica muito maior do que a gente possa imaginar. Quando a gente fica vendo todo esse processo, né, quando a gente sabe que a gente busca muitas vezes, porque eu acho que fulano parece com o avô. Pode parecer fisicamente com o avô, porque tem aí uma carga genética, mas a carga espiritual, ela está no perispírito. Ela não está diferente disso. E logo abaixo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala que só tem um jeito da gente melhorar. Primeiro é a propensão para o bem, né? É o agir no bem, é o exercício fraterno, é o labor-terapia, evangelho no lar, coisas que nós já conseguimos absorver, né? Mas se eu não for espírita, então eu não vou reencarnar, né? Não. Todo mundo vai reencarnar. Todo mundo, sem exceção, vai reencarnar. Mas ele cometeu suicídio, né? Vai demorar ele reencarnar. Se vai demorar, não sei, mas que ele vai reencarnar, ele vai reencarnar. Né? E é preciso que a gente pense que essa depuração, a primeira vez que a gente pega um filtro de barro e que a gente coloca água nele, o gosto não é bom, né? É um gosto de barro. Até que você depura o filtro, ele fica bom. Com a gente é a mesma coisa. Mas então por que a gente tem que sofrer? Por que nesse negócio da reencarnação não tem justiça aí, não? Porque se tivesse justiça, as pessoas iam ter só coisas boas. As pessoas, por que existem pessoas humílimas, passam fome, sede, frio, estão nas ruas, estão voltadas para os vícios, e outros que são propensas para o bem, progridem, crescem, tornam-se profissionais excelentes, fazem auxílio fraterno, outros são profissionais rudes, austeros. Todas as atitudes que nós tomarmos, responderemos por elas. Quando Emmanuel fala que a semeadura é livre, mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Aí voltamos lá no Evangelho e nos deparamos com a parábola do semeador. Prestamos muitas vezes mais atenção na semente do que no semeador. Né? E se a gente pensar também que nós todos erramos, né? Nós somos todos falíveis. Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos,
que somos artífices da nossa felicidade, estamos em processo de construção. E Hamed, o Espírito, no livro Renovando Atitudes, ele fala que muitas vezes o que nos faz entrar em queda são as decisões equivocadas de livre-arbítrio. Mas a gente escolhe errado sim. Outro dia eu resolvi fazer um questionamento com o Fábio, nosso querido Fábio, do Veneranda. E aí a gente conversando sobre as questões da mediunidade, eu questionei ele assim, falei, mas acontece que eu acho que fica no organismo. Ele falou assim, mas você foi lá, fez o que você tinha que fazer, foi bom? Foi bom. Você foi feliz naquele momento? Fui feliz. Então, segue em frente, né? E muitas vezes a gente esquece do seguir em frente. A gente fica voltando no passado, remoendo as coisas, e esquece de uma coisa que a atualidade está nos revelando no começo do nosso estudo hoje. Eu, Wagner e Mendes conversávamos que estamos longe uns dos outros há quase um ano, né? Eu, como sou uma pessoa que sou do abraço, né? Eu morro, né? Porque eu encontro, por exemplo, com meu pai que tem 82 anos, eu não posso abraçar. Me dá até comichão, gente, você não tem noção. E aí a gente está aprendendo a conviver com esse isolamento. E a gente está começando a ver que se faz necessário ter compaixão. O que é me compadecer do outro? O que significa eu olhar para o outro com amor, respeito, com me apiedar, me compadecer? Quantas pessoas conhecemos que partiram para o plano maior agora, decorrência da Covid? Pensa, não puderam ter velórios, não puderam se despedir. Ah, mas todo mundo vai embora mesmo, isso é tranquilo. Não é tranquilo, não. Se fosse com você. É preciso que a gente se coloque no lugar do outro também. O se apiedar, o ter compaixão é também necessário a nosso processo evolutivo, nosso processo reencarnatório. Porque, veja bem, se antes, no passado, nós nos tornamos algozes, outras vezes somos vítimas, hoje nós podemos escolher se vamos ser vítimas ou se vamos ser algozes. O Divaldo contando que um dia uma pessoa fez um comentário sobre ele e que ele não gostou muito do comentário, não, né? Que ele sempre foi de muita parcimônia, de não responder e tal. Nesse dia ele perdeu a compostura e respondeu. Como diz ele, né? Fiz uma baianada danada. Aí, quando chegou, quando ele estava falando que ele queria, dando a resposta, a consciência virou para ele e falou assim: a consciência, não, a nossa consciência. Falou assim: você não vai gostar disso. Não, vou, estou respondendo, não tem problema nenhum. Terminou a fala, ele já estava arrependido do que ele tinha feito. Aí, nisso, a Sheila, irmã Sheila, chegou para ele e falou: Divaldas, o que você tem, que você está tão triste assim? Ah, minha irmã, eu vou te falar, eu fiz uma coisa que eu me arrependi. Aí ele virou para ela assim, porque eu peguei um cesto vazado, cheio de barro, e derramei no outro, sendo que eu também estava me sujando. Aí ela fala para ele assim, tá, mas você já fez, você não pode voltar atrás e consertar. Então você segue o seu caminho e procure não mais entrar nesse tipo de atrito, não é? Porque é importante que a gente saiba que a reencarnação, ela vem não como castigo, como sofrimento, ela vem para aprimoramento. Vem fazer de nós instrumentos. Né? Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Reencarnação e Imortalidade, eu não sei se eu vou saber pronunciar certo o nome dele, porque em inglês, né? Estou igual a Anete Guimarães. Se tiver errado a pronúncia, não estou me importando. A história de um médium chamado Edgar Cayce, e esse médium Edgar Cayce, ele conta a história de uma senhora chamada Stella Shirley. Essa senhora Stella, ela era casada
tinha um marido e uma filha. E o marido, então, deixa o lar e ela se viu na condição de mãe de ter que dar o sustento para sua filha e para ela própria. Aconselhada por amigas do seu convívio, as amigas falam: por que você não vai ser enfermeira, cuidar de pessoas? Até que uma família de posses, de condição financeira muito abastada, a convida para que ela vá até a sua residência e nessa residência faça um serviço de cuidar de uma pessoa. Quando ela chega no local, ela se depara com uma pessoa em estágio animalesco. A pessoa estava com 40 e poucos anos de idade, numa jaula, literalmente numa jaula de ferro. E quando ela olha aquela cena, a pessoa toda suja, toda empesteada de xixi, de fezes, e não comia com as próprias mãos, estava num estado animalesco, ela se retrai, cai ao chão e volta. E pensa: eu não vou conseguir fazer esse serviço. Então, ela pede orientação espiritual, e através desse médium, Edgar Cayce, ela tem a informação de que aquele senhor que ela ali estava para tomar conta, estiveram juntos no passado. Certa feita, foram mãe e filho. De outra feita, foram esse senhor tinha uma espécie de covil, de prostíbulo, em que ele se servia das mulheres para uso próprio, para abuso sexual de toda a ordem, razão pela qual ela nutria um certo pavor, um certo nojo dele. Mas esse mesmo médium revela a ela que, numa das suas vivências anteriores, ela houvera cuidado de pessoas deficientes, com deficiência de alto gravame, em circunstâncias das mais difíceis. E a espiritualidade, então, a conduz, porque naquele momento era necessário que ela cuidasse daquele irmão, né, daquela pessoa, para que ela pudesse exercitar aí o perdão. De posse, e ela não acreditava na reencarnação, ela nunca ouvira falar, não dispunha dessa ferramenta. Ela então volta ao lugar e começa a cuidar dessa pessoa. A transformação dessa pessoa torna-se por demais grandiosa, que no final ele consegue balbuciar palavras, comer com as próprias mãos e se manter limpo, asseado e, se não me falha a memória, acho que fica até longe da jaula que houveram colocado. Né? Então, é importante sabermos que não existe nada acidental, né? Não existe erro de percurso, não existe nada fora do lugar. Quando estamos aí no processo reencarnatório, estamos aí para lidar com o caminho do meio. Né? Estamos na estrada. O caminho do meio é aquele que a gente pode ir na nossa velocidade, no nosso tempo. E esse caminho do meio significa aprendermos a usar as nossas ferramentas, as nossas possibilidades. Diz que é feio o orador falar dele, né? Mas eu hoje estava trabalhando apertadíssima de serviço, que final do mês para mim é sempre muito complicado. E aí uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp. E eu fiz um propósito para mim que eu não ia olhar o WhatsApp em determinado período, porque senão não rende o meu dia. Aí eu olhei a pessoa me fazendo uma pergunta, né, de cunho jurídico. Aí a pessoa falou assim: foi fulana de tal que me mandou, pediu para eu te procurar. E eu, cheia de serviço, falei: não acredito que essa pessoa fez isso comigo, estou toda atrapalhada, eu tenho prazo para amanhã. Aí a consciência falou assim para mim: para o que você está fazendo e leia o teor da mensagem.
Aí ele havia feito um questionamento e tal, e se eu podia ajudar, porque a pessoa a qual ele estava pedindo é uma pessoa que está doente. A pessoa está com câncer e não tem o que comer dentro de casa. Aí minha cara caiu no chão, porque eu interiormente resmunguei a tarefa que estava me sendo dada de auxílio fraterno. Será que só eu que faço isso? Será que só eu resmungo? Será que só eu tenho essa propensão? Aí, no final das contas, para não parecer que eu sou ruim de tudo, né? Eu consegui ajudar a resolver e parte do problema já foi resolvido. Porque a gente não a gente é os contatos que a gente tem também, né? E pensando nisso, me fez lembrar uma ocasião em que Chico estava muito doente, com um problema pulmonar seríssimo, né? E ele lá, todo cansado, não dando conta de respirar, e sem dinheiro para poder bancar o seu sustento, o sustento das coisas da doutrina, né? Da fraternidade e tal, do espiritismo. E ele lá, né, no quintal, não conseguia nem respirar direito, ele falou assim, eu tô achando que eu vou morrer. Eu vou partir hoje mesmo, eu tenho certeza. E quando ele está lá passando mal, Emmanuel chega para ele e fala assim, o que foi, Chico? O que está acontecendo aí? Não, você não está vendo? Eu não estou passando bem, não. Estou morrendo. Se eu morrer, é... se eu morrer, o que acontece? Você vai me receber no plano espiritual? Eu falei, não vou te receber, não. Tem mais coisa para fazer? Dá licença, e foi embora. Aí o Chico continuou lá, resmungando, resmungando, resmungue, 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 igualzinho a gente faz, só que Chico, a gente é a gente, né? Aí, de repente, aparece para ele, quem é a irmã Sheila? Aí ele fala para ela assim, ô Sheilinha, eu não estou passando muito bem. Ô, meu irmão, o que está acontecendo? Eu não estou passando muito bem. Meu benfeitor acabou de me dizer que não vai me receber no plano espiritual se eu partir dessa para melhor. Você me recebe? Ela falou, eu estou amando de Emmanuel, eu não vou receber você não, porque ele me mandou, eu estou cheio de serviço para fazer. Aí ele lá, assim, agora eu também não vou me lamentar mais não, vou ficar quieto aqui. Aí tá resmungando, resmungando, e aparece quem? Doutor Bezerra de Menezes. Fala, Chico, meu filho, o que tá acontecendo? Não vou falar nada pro senhor, não, mas o senhor tem remédio para essa besta quadrada? Eu nunca lidei com animais, mas eu vou procurar um remédio que possa te ajudar, né? Então, muitas vezes, nós temos atitudes das quais a gente arrepende. A gente erra, mas a gente erra querendo acertar. Ou às vezes a gente erra por preguiça, né? E a hora que eu começo a estudar a doutrina, que me é dada a chance de encher o ouvido dos outros, né, além do meu, de ter esse senso de poder discutir, de ver que nada é por acaso, que nada foge do contexto de uma programação espiritual, que o fato, por exemplo, de Teca não ter filhos e Mendes ter 12 filhos, eu tenho menos dívida do que o Mendes tem mais dívida do que eu. Desculpa, Mendes, estou te usando, nem sei quantos filhos você tem, né? O fato de Olga ser vó de um só, por enquanto, né? Então, quer dizer, por que é isso? Onde que está escrito isso? Que eu tenho que passar por isso. Eu não estou aqui para poder pagar os erros do passado. Não loja a crédito que você compra na promissória e vai quitando, não. Nós estamos aqui para reparar. Pagar é uma coisa, reparar é outra coisa. Reparar significa que eu tenho que agir no bem. Eu tenho que ir para a casa espírita, agora não podemos, né? Mas dá para a gente fazer as coisas do mesmo jeito, né? Dá para a gente arrecadar alimentos? Sim, dá para a gente poder arrecadar. Dá para a gente fazer uma prece por alguém? Sim, dá para a gente fazer. A gente precisa estar na casa espírita para fazer isso? Se eu sei que a casa espírita precisa de doação de arroz e feijão para a cesta básica, eu preciso estar lá dentro da casa espírita? Eu não posso arrecadar ou um dinheiro, ou em espécie, ou que seja, em gênero, levar até a casa espírita? Eu não sei se ele está aí participando da reunião. Outro dia eu ouvi uma música num violino. É uma área. Eu não vou lembrar o compositor, não. É uma música clássica. E me tocou tremendamente essa música, mas me tocou de uma coisa assim fabulosa. E aí eu me lembrei de Délcio, porque ele adora um violino. E eu mandei para ele.
Sabe o que o cara de pau teve coragem de me falar? Que aquela música que eu mandei para ele foi como um bálsamo no sentimento que ele estava naquele dia. E eu não pensei em nada nesse sentimento. Eu pensei que ele, Délcio, ia gostar de ouvir aquela música que eu houvera recebido de alguém. Tá vendo a reparação aí? Tá vendo o ombro amigo, o aconchego? Tá vendo o passe à distância? Tá vendo aí a lição rediviva do Cristo? Você saiu da sua casa? Não. E a gente tem que começar a pensar que a doutrina, ela nos ensina a não mais pensar em culpa. Eu até anotei aqui que eu falei assim, que eu preciso falar disso, porque eu não posso ficar com essa questão da culpa. A gente tem um negócio de culpa que é impressionante. A culpa é minha. Culpa, de acordo com a Joana de Ângeles, é instrumento que aprisiona. É preciso que a gente tome posse das responsabilidades. Porque quem assume as responsabilidades vai saber lidar com as competências. E administrar as competências é administrar as habilidades, as dificuldades, os momentos em que a gente não dá para conversa, os momentos em que a gente precisa silenciar para não dar uma patada nos outros, o momento que é necessário a gente ouvir o quanto for que nos for determinado, para no final a pessoa, você às vezes não consegue falar uma palavra, no final a pessoa fala para você o quê? Nossa, você me ajudou demais. Você não abriu sua boca, porque a pessoa não deixou, não é? E esse processo de reencarnação, quando é que ele vai terminar, Teca? Pelo amor de Deus, que eu já não estou aguentando mais. Eu preciso ir para um mundo melhor. Sabe quando? Quando a gente aprender, quando a gente for se depurando, até a gente chegar à condição de espírito puro. Que aí, galera, nós não vamos ter que reencarnar, entendeu? Perfeito, perfeito, Lia, os sete espíritos perderam as paredes. Eu vi um comentário de Vanessa também, perfeito, todo mundo erra, né, Vanessa? Então, é preciso que a gente reencarne para a gente poder aprender. Quantas vezes a gente dá uma resposta, 5 segundos depois a gente fala, se eu tivesse ficado com a minha boca fechada. Né? Para encerrar, porque eu não sei se vocês fazem perguntas, eu já perdi até a referência, né? É preciso que a gente trabalhe no bem. Né? Mas a gente não pode trabalhar no bem dos outros se nós não trabalharmos no nosso bem, no nosso bem-querer, na nossa autoevangelização, nosso autoconhecimento, voltar o olhar para nós mesmos, nos apiedarmos também de nós outros, porque, como diz o Arlírio Cerqueira Filho, ele é médico, né? Espírita, não sei se ele é psiquiatra, agora eu me esqueci. Ele fala que a gente, às vezes, olha o erro nosso e a gente revira os nossos erros como se fosse um cachorro revirando a lata do lixo, sabe? Com nojo, com asco. Nossa, como que eu pude fazer isso? Nossa, que imbecilidade. Mas tudo aquilo que você fez foi o que você tinha condições de fazer, né? E te determinou ser quem você é. Em algumas coisas você criou habilidades hoje que você não tinha há 20, 30, 40 anos atrás. Né? Outro dia, vendo umas fotos antigas, e eu fiquei olhando para as fotos antigas e fiquei pensando, né? Nas pessoas que estavam ali. Ah, não deu para ler tudo que você falou, Juliana. Fiquei olhando aquelas fotos antigas e fiquei pensando, né? Quem que era aquela pessoa e quem é essa pessoa hoje? Né? Façam isso com vocês. É claro que todo mundo vai achar um defeito, né? Nossa, eu tinha mais cabelo para os homens, né? Eu não tinha cabelo branco, as mulheres falam, nossa, mas eu era tão magrinha, como que eu fui virar? Como que eu fui virar esse tribufu desse jeito, né? Tudo isso é processo, tudo isso é progresso. Né? Estava vendo um comentário, um presente que Marcelino me deu,
uma palestra do Divaldo, em que ele fala de uma irmã da Mansão do Caminho, que ela teve um câncer, mas ela nunca reclamou de nada. E nós temos uma companheira da casa de Miramês, que quando estava doente também, né, com câncer, a gente perguntava para ela, como é que você está? Menino, tô cada dia melhor. E a gente tem uma unha encravada, a gente reclama, a gente queixa, né? Ah, tá. Ah, isso, perfeito. Só que esse negócio de reforma íntima, uma vez, eu comi as coisas engraçadas. Tinha um morador, ele já está tendo plano espiritual já. Ele chama Reinaldo Leite. Ele foi fazer uma palestra sobre reforma íntima. Eu fiquei imaginando uma cena, assim, aquela casa cheia de obra, que a obra nunca termina e tal. Ele falou assim, com coisa que ele estivesse lendo na minha mente, né? Ele falou assim, a reforma íntima não quer dizer que você pegou a casa inteira e vai reformar, não. Vai por partes. Faz um cômodo de cada vez, né? Faz um compartimento de cada vez e vai seguindo. Nós estamos juntos não é por acidente. Nós estamos juntos porque nós podemos ombrear, podemos nos dar as mãos. Há pessoas das quais a gente tem afinidade, sim. Mas quando Jesus trava o diálogo com Nicodemos, é preciso que a gente nasça de novo. Né? A gente precisa nascer também todos os dias da resposta que a espiritualidade está nos ofertando, da condição de serviço que está sendo ofertada. Em tempos de pandemia, ali lembrou muito bem, a casa espírita é fora das paredes da casa espírita. É fora. Né? E é preciso que a gente pense que nós não temos outra forma de servir a Jesus, se não for assim, não. Né? Nós fomos escolhidos para estarmos aqui. Nós aceitamos a propensão para o bem, nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós somos dinâmicos. Até que, mas eu falo errado demais, meu português é péssimo, eu nunca sirvo para ser orador espírita. Não tem disso, não. O serviço do Cristo, ele requer a habilidade do coração. Tem gente que tem mestrado, doutorado, e no cumprimento do porteiro do prédio, qual que é a da pessoa? Eu vou encerrar agora de verdade mesmo, contando uma história. Eu com as minhas histórias, né? Não sei se vocês já leram, se vocês conhecem, vocês não conhecem, estão perdendo, porque ele é um docinho de coco, um pãozinho de queijo, qualquer coisa assim. Ele chama José Carlos de Luca. Todo mundo conhece como De Luca. Ele é desembargador, já deve ter aposentado. É juiz de direito, depois virou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele fala que ele trabalhou por 10 anos no mesmo prédio. Então, a ocasião em que ele lançou um livro, na hora que ele está descendo no elevador, a assessorista vira para ele e fala assim, doutor De Luca, o senhor pode me dar um autógrafo nessa sua obra? Aí ele, claro, minha irmã, perfeitamente. Aí ele olhou para ela e falou assim, Jesus, Maria José, qual que é o nome dessa irmã? E não vinha na mente dele de jeito nenhum. Aí ele fala que, só para o atormentar, a mulher vira para ele e fala assim, você não sabe meu nome? Justo o nome da mãe de Jesus? Aí ele, Maria, me desculpa. Aí ela falou assim, o senhor trabalha nesse prédio há 10 anos, o senhor nunca me perguntou o meu nome. Aí diz ele que ele queria que o elevador abrisse para sair correndo. Aí ele foi escrever uma dedicatória e tal, e agradeceu a moça e saiu. Na hora que ele saiu, ele pensou assim, puxa vida, 10 anos que eu pego o elevador com essa moça, eu nunca perguntei o nome dela, eu nunca me dirigi a ela, eu só, boa tarde, boa noite, até logo, muito obrigada, só isso. Né? E a gente tem que pensar que a gente é colocado para evangelizar, além do boa tarde, boa noite, a gente é colocado a evangelizar para saber o nome da pessoa, assim, para poder semear a boa semente, para fazer a boa parte
do que nos é cabido. E nós vamos fazer o quê? Por que nós brigamos, discutimos com esse processo reencarnatório tão demorado? Não gastou tempo, gastou mentor espiritual, gastou o pai e a mãe querer. Pensa, leva o pai no desdobramento. O pai, não, Teca, não quero não. Aí leva a mãe Teca? Não quero não. Aí a espiritualidade fala assim, mas ela tem que reencarnar, senão ela está perdendo a chance dela, como é que vai ser? Aí vem alguém e fala assim, aceita, ela vai dar trabalho. Mas no fundo é uma pessoa, dormindo é uma maravilha, calada, então é ótimo. Aí vai o pai e a mãe, aceita. Como diz o Fábio do Veneranda, aceita que dói menos. Aí vai para o plano espiritual, volta, reencarna. Aí o pai e a mãe olham, oh meu Deus, fui eu mesmo que aceitei, né? Então, já que eu aceitei, meu pai é muito engraçado, ele fala que se existir reencarnação, na próxima eu não quero voltar perto de vocês. Não adianta. Né? Tem uma música que a gente usa na evangelização infantil, se tiver alguma evangelizadora aí para me lembrar o nome da música, que eu não vou saber, que fala que a reencarnação a gente muda de roupa de montão. A gente vai mudar mesmo, a gente vai ser homem, vai ser mulher, vai ser pai, vai ser mãe, vai ser filho, vai responder ao todo o que a gente já fez. Santo a gente não é. A gente está em processo de santificar os sentimentos, de santificar as oportunidades. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, Mendes, eu agradeço imensamente pela paciência, pela generosidade, pela acolhida, por tudo que vocês fizeram por mim nesta noite. Vocês me ajudaram muito a ser uma pessoa melhor. Muito obrigada. Teca, muito obrigado a você pelo estudo. Que Jesus te abençoe, dê muita paz e luz. Eu gostaria de pedir ao Wagner para passar uns recadinhos, que ele tem o número da fraternidade aí, porque, como você falou, a fraternidade está além das paredes hoje em dia. Nós estamos trabalhando fora das paredes. E a gente continua necessitando das doações, né, para cestas básicas, para a gente continuar assistindo as famílias, dando as cestas básicas que elas sempre receberam. E nós não temos mais funcionando a campanha do quilo, que arrecadava alimentos, né, que a gente montava essas cestas, mas a gente continua recebendo as doações. Então, eu queria pedir o Wagner para poder dar um recado aí das contas, passar aí no zap aí para a gente, e em seguida ele fazer a música para a gente encerrar a reunião de hoje. Ok, Nós então, podemos fazer, nós temos 7 minutos, fazer umas 2 músicas. Tá certo. Eu, na verdade, já me adiantei hoje e passei junto com o aviso, né, dessa palestra hoje da Teca, mas no rodapé do aviso está lá os números, né, de conta, do site, tudo isso, ok? Então é só o pessoal ver lá no grupo Palestra Online, que já está lá. E eu vou, então, encerrar com uma música da Elizabeth Lacerda, que chama Recomeçar, e fala sobre reencarnação. Perfeito. O som está ok aí, né? Perfeitamente. Eis-me aqui, renasci, tua luz brilhou em mim, posso seguir, eu sei, conseguirei recomeçar, enfim, contigo a me guiar. Tenho forças para seguir meu caminho, pois comigo estás. Tenho forças para seguir meu caminho, pois comigo estás. Vencerei, basta acreditar.
dependerá de mim acertar o passo e seguir. Quero colher a paz, quero sim. Se a tempestade vem, sei que o sol aquece e brilha minha alma, pois comigo estás. Sei que o sol aquece e brilha minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, nada pedes de mim. Teus passos seguirei, não temerei mais a dor. Conseguirei lutar, não vou desistir. Se o teu amor conduz minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, cuida de mim. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigada, Teca. Muita luz para todos nós. Obrigada, com Deus. Tchau. Grande abraço para você, Teca. Obrigado, mesmo. Depois Boa noite a todos.